Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 53, a última do ano de 2022 e também a edição que encerra a nossa trilogia em homenagem aos 120 anos do nascimento de Carlos Drummond de Andrade. E se você está assistindo a esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho, acompanhe as nossas publicações, curta, compartilhe, divulgue tanto as publicações desse ano de 2022 quanto as dos anos anteriores e esteja atento ou atenta às postagens que virão. Se Deus quiser, no ano de 2023 gravaremos muita coisa, compartilharemos muito conteúdo novo relacionado à poesia com vocês. Então nós precisamos que vocês estejam conosco e deem essa força para que a gente continue falando sobre poesia, discorrendo sobre poesia, trazendo poesia para a vida de vocês, para a vida de todos aqueles ou de todas aquelas que estiverem assistindo aos nossos vídeos. Como eu dizia, esse é o vídeo que encerra a nossa trilogia em homenagem aos 120 anos do nascimento de Carlos Drummond de Andrade. Ao longo desta trilogia, já fizemos menção a alguns dos seus livros e retiramos poemas desses livros. Falamos do livro Alguma Poesia, de 1930, do livro A Rosa do Povo, de 1900, aliás, do livro Sentimento do Mundo, de 1940, do livro A Rosa do Povo, de 1945, do livro Novos Poemas, de 1948, do livro Claro Enigma, de 1951, do livro Lição de Coisas, de 1962, e do livro As Impurezas do Branco, de 1973. Nós até fizemos e falamos aqui sobre uma conexão que existe entre esse último livro, não é, o livro de 1973, o livro As Impurezas do Branco, com o livro A Rosa do Povo, de 1945. Citando algumas questões. Primeiro, assim como o livro A Rosa do Povo teve uma forte influência da Segunda Guerra Mundial e também do Estado Novo, o livro As Impurezas do Branco teve uma forte influência da ditadura militar. Ambos os livros apresentam uma poesia fortemente marcada pela questão social. O grande poeta Tiago de Melo, autor de Os Estatutos do Homem, ao Tiago de Melo nós já fizemos, em homenagem a ele, 2 vídeos nesse canal, um deles falando sobre o próprio poema Os Estatutos do Homem e o outro falando sobre a própria vida do Tiago de Melo por ocasião do seu falecimento no começo desse ano de 2022, né? Ele dizia que não existe poesia social, não existe poesia engajada, não existe poesia política. O que existe é poesia humana. Então Drummond fazia poesia humana, poesia fortemente marcada, e essa poesia era fortemente marcada por um senso de urgência, uma necessidade de que aquilo fosse cantado imediatamente, de que as coisas fossem cantadas no seu tempo, de que os homens fossem retratados no seu tempo. Isso está presente no poema Mãos Dadas,
do livro Sentimento do Mundo, de 1940, quando ele fala que canta o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. E foi justamente um poema extraído de A Rosa do Povo que nós trouxemos para esse vídeo de hoje, que nós trouxemos para esta publicação de hoje. Um poema forte, um poema impactante, pelo menos ele exerceu profundo impacto sobre mim, e eu não entendo até hoje por que é que esse poema não foi transformado em um filme. Como é que ainda ninguém descobriu esse poema, o potencial desse poema, para transformá-lo pelo menos em um em um curta-metragem. Longa não sei se daria, mas um curta-metragem eu penso que sim. Até eu que não enxergo, chego a imaginar as cenas. Tem um momento desse poema aqui em que ele vai falando sobre a cor que se descobre, que se avista a partir da mistura do leite com o sangue, que é uma coisa muito impactante. E ele compara isso com a aurora. E isso desconcerta o leitor. O leitor acostumado à pedra no meio do caminho, por exemplo, o leitor acostumado a José, quando ele lê este poema, ele vai se sentir profundamente impactado. O poema é Morte do Leiteiro. Então, esse nosso vídeo de hoje vai trazer esse poema que é Morte do Leiteiro. Para quem quiser, quem estiver assistindo a esse vídeo e quiser procurar, existe no YouTube uma gravação do próprio Carlos Drummond de Andrade dizendo esse poema. Está em um disco que ele lança em 1978, chamado Antologia Poética, é um LP duplo, ele está todo disponível no YouTube, e há nesse LP um momento em que ele diz o poema Morte do Leiteiro, poema que ele dedica a Ciro Novaes. Então, à medida que eu for lendo este poema, eu creio que vocês também se sentirão impactados. E é importante que a gente perceba como este poema está atual, como a percepção desse poema, o foco que ele lança sobre a sociedade a partir da história de um simples leiteiro e do assassinato desse leiteiro, o quanto isso tem a ver com a atualidade, com esse tempo armamentista que a gente está vivendo, com esse tempo bélico, com esse tempo de gente que defende armas, né? Não podemos nos esquecer que nós tivemos um presidente eleito no país, né, que foi eleito, que foi votado porque ele propôs armar a população. Ele fazia sinal de arma com a mão, né, e os seus eleitores a mesma coisa. Então, esse poema traz essa reflexão. A arma, a ideia da justiça com as próprias mãos, né, do justiçamento. O quanto que isso pode levar alguém à paranoia, o quanto que isso pode levar alguém à loucura ou a um ato de loucura, como é aqui a morte do leiteiro. Então nós vamos ao poema A Morte do Leiteiro, de Carlos Drummond de Andrade. Vamos a ele. Morte do Leiteiro, a Ciro Novaes. Há pouco leite no país. É preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país. É preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda que ladrão se mata com tiro. Então o moço, que é leiteiro, de madrugada, com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim. Sua lata, suas garrafas, seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer
o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão, a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo. Nem o moço, leiteiro, ignoro, morador na rua Namur, empregado no entreposto, com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. E como a porta dos fundos também escondesse gente que aspira ao pouco de leite disponível em nossos tempos, avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro, sem fazer barulho. É claro que barulho nada resolve. Meu leiteiro, tão sutil, de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz. Passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio, ou um gato quisilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas esse acordou em pânico. Ladrões infestam o bairro. E não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão se pega com tiro. Os tiros, na madrugada, liquidaram meu leiteiro. Se era novo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida do nosso irmão. Quem quiser, que chame médico. Polícia não bota a mão nesse filho de meu pai. Está salva a propriedade. A noite geral prossegue.
Amanhã custa a chegar, mas o leiteiro está telado ao relento. Perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada, no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram. Suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Esses são os versos profundos, cortantes do poema de Carlos Drummond de Andrade, Morte do Leiteiro, e nos faz pensar sobre essa urgência que muitas vezes a gente sente da justiça pelas próprias mãos. E essa ansiedade por essa suposta justiça acaba cegando, acaba obscurecendo, e vítimas desta cegueira, desse escurecimento ou dessa obscuridade, nós acabamos descarregando a nossa carga de raiva, a nossa carga de ódio, a nossa carga de desejo de revanche, de vingança sobre inocentes. Quando é só na palavra, isso ofende. Quando é só na agressão, isso pode matar. Mas quando é na base da bala, na base da arma, aí é inegavelmente fatal. Então essa história de dizer que arma na mão do cidadão em sua casa é algo que vai trazer proteção, isso não procede. Porque às vezes aquela carga de ódio, de raiva, de ressentimento, aquele desejo de justiça acaba sendo extravasado na mão de alguém que está com uma arma e se transformando em tiros e matando inocentes. Então, esse poema do Drummond foi escrito em 1945. Nós estamos gravando esse vídeo em 2022. 77 anos depois da escrita desse poema. E continua atual. Se nós não vemos hoje mais os leiteiros saindo com as garrafas na madrugada, com a sua lata, entregando leite, depositando o leite nos litros, é óbvio que a gente vê ainda, mas a gente não vê com tanta frequência. Gente que acaba descarregando alguma carga de raiva ou de mau sentimento em uma arma, materializando isso sob a forma de tiros e assassinando, ceifando vidas inocentes, isso a gente vê com frequência. Então a poesia, essa poesia, que o Tiago de Mello chama de poesia humana, que era a poesia social, por exemplo, trabalhada por Castro Alves e trabalhada por outros poetas, muitos poetas, Essa poesia nos serve para trazer esse tipo de reflexão. Ela não é só uma poesia dedicada à fruição, mas uma poesia dedicada à reflexão. Então reflitamos. Reflitamos primeiramente sobre o que esse poema diz.
e reflitamos depois sobre a importância que teve e que tem Carlos Drummond de Andrade na história da poesia brasileira. Que nós jamais esqueçamos o seu legado, que ele continue sendo reproduzido e partilhado através de diferentes iniciativas. Uma delas, essa trilogia modesta de vídeos que nós fizemos aqui no nosso canal. Estamos encerrando o nosso vídeo de hoje, estamos encerrando a nossa série de vídeos gravada no ano de 2022, desejando a todos vocês que estão conosco nesse canal um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um 2023 pleno de bênçãos e repleto de realizações. Voltaremos em breve, agradecendo a todos vocês mais uma vez. Voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.